A proporção sobre a origem do Asta levanta ansiedade ainda mais na fandom de Black Clover. Se por um lado já sabemos da sua origem com sua mãe, por outro ainda falta saber quem é o seu pai. Esse é um dos grandes questionamentos que ainda levanta a fandom de Black Clover de uma forma a ficar receosa. Se o Tabata vai trabalhar com isso, se ele vai trabalhar em cima de um conceito, em cima disso, ou se ele vai simplesmente passar por essa explicação e deixar apenas a origem do Asta baseado com a Licita. Mas, observando tudo que aprendemos na saga dos elfos, ainda existe espaço para o Asta ser um elfo? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, vamos aqui comentar por que o Asta ainda pode ser um elfo no mangá de Black Clover. Na verdade, a gente vai pincelar em várias teorias que eu acho bem interessante sobre a origem do Asta. E a gente vai falar também sobre a ideia de que tem fomentado na minha cabeça de que o Asta ainda pode ser um elfo. E se você quer realmente saber o que a gente vai falar, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos também. E, é claro, né, você vai comprar os seus mangás, sua coleção de Black Clover para completar, compre através dos nossos links e isso já ajuda a gente pra caramba. Quando você compra, você acaba fazendo com que uma comissão seja gerada através dos nossos links. E isso acaba contribuindo para o Geek Brasil sem você pagar mais nada pelo seu produto. Faça lá pra gente conseguir realmente continuar crescendo cada vez mais. O grande mistério ressoa sobre a origem do Asta, seja na sua criação, seja na sua fecundação, seja no seu nascimento ou até mesmo sobre quem é o seu pai. Nós simplesmente não sabemos quase nada sobre o protagonista de Black Clover, desde ali da sua concepção relacionada ao seu pai, depois de mais de 370 capítulos. Com Licita não podendo se aproximar de ninguém, nos perguntamos quem seria o pai do garoto. Particularmente, eu gosto da ideia do Asta ter nascido do nada. Uma mutação que foi criada na história para impedir que o percurso natural das coisas fosse afetado pelo Lucius. Uma espécie daquele que veio para manter o curso natural de tudo. Que todas as coisas são imutáveis e elas não podem ser mexidas, removidas ou alteradas. E o Asta seria essa resposta natural de que as coisas imutáveis precisam permanecer e que o Asta precisa lidar com todas essas modificações que o Lucius quer criar para o mundo humano. Existem algumas possibilidades da origem do Asta, mas de todas elas, as que eu menos gosto são as ideias de que o Prota é filho de Astaroth ou teve um pai aleatório por aí. A ideia do Asta ter o Astaroth como pai quebra toda a conexão de que a Licita sentia de amor pelo Lieb, vendo a forma como os demônios agiam, como Astaroth poderia ter tido alguma espécie de relação com a Licita. Para mim, isso não se encaixa. Visto além do mais que Licita sempre amou o Lieb desde o momento em que colocou os olhos sobre ele como um filho. Então, se a Licita sempre identificou o Lieb como um filho, como ela poderia amar um Astaroth da vida ou um demônio na vida para ser o pai do Asta, sendo que os demônios sempre agem de uma forma a pensar consigo mesmo, uma forma realmente de pensar para eles mesmos. A gente observou isso com o Zagred, com o Lucífero, com também Namah e Lilith. Todos esses demônios que surgiram, até mesmo a Megícula, estavam pensando apenas em si. Então, como eles poderiam amar outra pessoa ou ter mesmo um impacto, uma relação com a Licita? Seria inviável se ela fosse maltratada por um demônio para sentir amor depois de uma forma tão grande como sentiu pelo Lieb, ao ponto de entregar até mesmo sua vida para salvar o garoto. Então, para mim, essa régua ela não se encaixa, essa peça desse quebra-cabeça não se encaixa. Então, pra mim, se encerra o assunto do Asta ser filho do Astaroth, e isso que eu nem vou me aprofundar aqui, da Licita poder matar o Astaroth apenas sugando a sua mana. A outra questão que eu não sou muito fã
é o pai do Asta ser um humano aleatório. Se o pai do Asta for um novo personagem, na minha percepção, não existe mais espaço para abordar, para elaborar isso na história. Nós já estamos na saga final. Eu acho que, provavelmente, dos aspectos que deveriam ser desenvolvidos para que o pai do Asta tivesse fundamentação nessa parte final, ele deveria ter sido desenvolvido em uma saga antes dessa última saga, desse último plot. Basicamente, a gente já tá na guerra final, no conceito final, no embate final contra o Lucius. Então, inserir o pai dele como um novo personagem agora seria realmente prejudicial para o mangá. Isso é fundamental para que a gente consiga se conectar a essa relação de pai com filho. Se a gente pegar o exemplo do Naruto, a gente pode observar que o Minato é nos apresentado desde o capítulo 1. E quando o impacto da revelação acontece, por mais óbvio que fosse ter ali a relação, a forma de duvidar, ou até mesmo, a palavra não é duvidar, mas de questionar sobre, ou suspeitar, a palavra melhor seria suspeitar sobre o Minato ser pai do Naruto, a gente observa que essa revelação é de grande impacto e nos causa ali uma grande comoção. A questão também sobre o pai do Asta ser um humano que ainda não foi apresentado na história, tiraria todo o peso da situação, o que poderia até mesmo prejudicar o ponto da revelação e estragar a experiência de um dos plots mais aguardados pelos fãs. Ser um personagem qualquer que não foi apresentado na história ainda, tiraria esse peso para nós, essa grande revelação. Por mais que não teríamos uma grande suspeita, como eu falei para vocês, do Minato desde o começo sendo o pai do Naruto, mas automaticamente nós não teríamos essa grande revelação, esse grande plot por detrás da origem do nosso protagonista. O que marca para nós que se o pai do Asta for um humano, será alguém que já apareceu na obra e que tenha a capacidade de parar a drenagem da Licita. Mas esse ponto será abordado em um outro vídeo, porque nesse vamos abordar 3 conceitos do Asta ser criado do nada, ter sido criado do nada. O primeiro conceito é um dos que eu mais gosto e quem acompanha o canal do Geek Brasil aqui há muito tempo sabe que a gente fala dessa teoria há muito tempo, que é o Asta ter sido criado pela própria Mana. Como sabemos, a Mana no mangá de Black Clover está em todas as coisas, desde a magia, flores, animais, tudo é feito pela Mana. O Asta é o único ser do mundo que não possui Mana. É um paradoxo, né? Um ser criado pela Mana ser a única criatura que não tem capacidade de usar a magia. Porém, como já disse para vocês, gosto da ideia também do Asta ter sido criado exatamente para isso, para impedir com que o Lucius manipule, altere o curso natural das coisas. É claro que a Mana produziria o Asta no ventre da mulher, que poderia gerar um único filho que nasceria sem Mana, para se encaixar perfeitamente com a utilização da antimagia. Teria um encaixe perfeito nessa possibilidade, visando que o Asta é o personagem que parece estar sempre ao lado, sempre conectado com o Lucius. Como Julius mesmo disse, a ele parece que até mesmo estão destinados a sempre se encontrarem. O segundo conceito que eu acho muito interessante é o Asta ter sido criado pela Mana e pela energia vital drenada pela Licita e acumulada em seu corpo. No universo, nada se perde, tudo se transforma. Todo tipo de energia é transformada. O Ki é usado para virar Mana, e a Mana é usada para se transformar em magia. É imprescindível pensar que a Mana e a energia vital drenada por Licita seja descartada no universo, que vire apenas o nada. Esse poder pode ter gerado o Asta no ventre da garota, no ventre da mulher Licita, o que reforçaria a ideia ainda mais da Rainha das Bruxas, falando que o Asta não tem nada de especial. E não teria mesmo. Uma causalidade acabou fazendo com que ele nascesse e se tornasse o único capaz de derrotar Lucius Socrates. A cruz de Licita para viver sozinha acabou fazendo com que o Asta nascesse. E é até um pouco poético pensar que a Mana e a energia vital das pessoas mais próximas da Licita foram aqueles que ajudaram a criação do Prota.
lembra um pouco até mesmo a cena do filme quando o Asta junta a magia de todos para derrotar Conrad. E essa cena ela é muito legal porque demonstra exatamente o ponto de que as pessoas mais próximas seriam aquelas que ajudariam a Lysithea a criar o Asta, a formar o Asta em seu ventre. O terceiro conceito é que o Asta pode ter sido moldado pelo Astaroth, não sendo o pai biológico, mas moldado pelo demônio, que são coisas diferentes. Como já vimos no mangá, Beelzebub foi capaz de dar um coração de demônio para o Zenon. Então, será que Astaroth seria capaz de criar corpos humanos ou corpos demoníacos? Lembrando que o corpo do Asta ele é um corpo totalmente diferente, já que ele não foi afetado pela magia do Zagreid, que drenava também mana e energia vital. Como sabemos, Asta e Lieb foram criados na mesma altura, acabaram sendo gerados na mesma altura. Lysithea mesmo disse que Asta teria o mesmo tamanho do Lieb em uma conversa antes do Lucífero atacar o pequeno demônio. O que pode fortalecer a ideia de que Asta e Lieb sejam as duas partes de Astaroth, já que o mesmo possivelmente foi subjugado pelo Lucius. Não faz sentido pensar que o Astaroth deixaria ser levado ali pelo Lucius sem fazer nada, já que o mesmo tinha o poder de ver o futuro e saber das coisas que iriam ocorrer da mesma forma como o Lucius faz. Nós observamos até mesmo Lucius falar sobre isso várias vezes, de que olhou as possibilidades e as perspectivas do mundo de Black Clover para chegar naquela alternativa de mundo, que este seria o mundo ideal para que ele conseguisse criar o seu mundo perfeito. Para mim, é inviável o Astaroth ter morrido sem ter feito algo contra o Lucius antes de receber um ataque. Então, seria muito possível o Astaroth ter gerado o Asta e também o Lieb, mas não no conceito de ser um pai biológico que se apaixonou pela Lysithea ou que teve ali alguma ousadia ali de uma forma de ter uma relação com ela ou coisa do tipo. Não, o que eu vejo ali do Astaroth é de modificar, de manipular a mana da mesma forma como o Beelzebub fez com o Zenon e assim pudesse gerar um coração demoníaco ou até mesmo um corpo humano dentro do corpo da Lysithea. Agora, independente desses três aspectos levantados, qualquer um deles leva à ideia de que a Lysithea pode ser uma híbrida de um elfo. Tanto Lysithea, Asta e Tethya carregam a mesma tonalidade em seus olhos. E o olhar da Tethya lembra e muito o olhar do Asta e também da Lysithea. O que para mim marca que o Asta seria descendente do filho que ficou vivo vivendo em Elysium, ao lado da Tethya que foi salvo pela Secre logo depois da saga na qual a gente observou a Vanica atacando o reino de Heart, nessa revelação que tivemos de que a Secre também salvou a Tethya e conseguiu salvar um dos gêmeos. Um acabou morrendo e ele reencarnou no Yuno e outro ficou vivo e acabou gerando os descendentes de Lith e Tethya. Sem contar que em nenhum momento do mangá vemos a Lysithea revelar a ponta das suas orelhas, né? As pontas ali das suas orelhas acaba sendo revelado, o que para nós pode levantar ainda mais a ideia de que a Lysithea possa sim ser uma descendente dos elfos, uma descendente real que veio tanto ali do Lith quanto também da Tethya. Mesmo a Rainha das Bruxas falando que o Asta não seria parente dos elfos, 500 anos já se passaram e o parentesco todo já se foi. Eu não sei qual é a origem que o Tabata vai trabalhar com o Asta, mas só sei que ele vai escolher algo nada simples. Ele não vai simplesmente escolher um pai comum para o Prota. Pode ter certeza que seu nascimento está marcado por uma grande complexidade.